Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live do Google Experience é sobre o Do It AI, a inteligência generativa do Google Cloud. Nosso objetivo aqui com vocês é compartilhar o conhecimento e garantir que vocês tenham todas as informações necessárias para inovar com essa inteligência artificial. Entender todos os benefícios do It AI, explorar todas as diferentes funcionalidades e desenvolver um plano legal para a sua empresa. Eu sou a Beatriz, sou analista de comunicação e marketing aqui na Gentrop e vou guiar vocês aqui pela apresentação. Bom, no nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre o Duet, a inteligência artificial do Google Cloud. É importante ressaltar que vocês podem fazer perguntas e tirar todas as dúvidas de vocês no nosso chat, tá? Que a gente vai responder vocês tudo pelo chat mesmo, tá bom? Dessa forma a gente consegue passar todo o conteúdo direto sem estender o tempo de vocês. Bom, mas vamos lá. O que é o Google Experience? É um projeto de séries de eventos que a gente criou aqui da Gentrop para manter você sempre à frente do mercado de trabalho utilizando as ferramentas do Google Space para que você possa promover a inovação de uma forma ágil, fácil e prática. E quem é a Gentrop? Para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de tecnologia advisor que oferece às empresas inúmeras soluções, dentre elas de segurança, colaboração, comunicação, gestão de dados, marketing e vendas, infraestrutura de TI e muitas outras. Tudo vai depender do desafio que você chegar para a gente. A gente quer entender sempre as suas necessidades, desde vocês, né, os nossos clientes, até o cliente do nosso cliente, né, o nosso consumidor final. Assim, a gente pode entregar projetos estratégicos que embarcam na capacitação de pessoas, mudança cultural da empresa, planos de resultado de curto, médio e longo prazo. Nós também temos os parceiros estratégicos, a Google e a Salesforce, e a gente tem o objetivo de proporcionar ainda mais valor, inovação e experiência para as pessoas. Em suma, nós somos gente que entende de gente. E também é importante ressaltar que fomos reconhecidos este ano com o título de Partner of the Year pelo Google Cloud, na categoria de Impacto Social. Esse reconhecimento destaca todo o nosso compromisso em impulsionar iniciativas que promovem um impacto positivo e duradouro no mercado corporativo, validando todo o nosso empenho e responsabilidade em contribuir para um futuro melhor através das tecnologias que vão muito além dos recursos digitais. E eu também quero ressaltar aqui com vocês que nós temos a nossa diretora executiva, Lilian Tóquio, que é a única representante feminina dentre os parceiros Google Cloud da Latam, da América Latina. Bom, agora que a gente já se apresentou, vamos ao tema da nossa live, né? O Do It AI, como dito, é uma inteligência artificial generativa do Google Cloud, e é importante a gente falar que essa inteligência artificial, ela tem mudado a forma como as empresas inovam e operam, não só a empresa, mas também os colaboradores. Bom, e agora vamos ao que interessa, falar das novidades da inteligência artificial do Google Workspace. Eu vou passar a palavra para os nossos especialistas em Google Workspace, a Ana e o Paulo. Oi, Paulo. Tudo bom, Bia? Tudo bem? A todos Tudo. aqui que estão participando conosco, muito obrigado aí pela participação. Me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Paulo, eu faço parte do time de especialistas aqui de experiência do cliente e de capacitação da Gentrop. Hoje aqui nós vamos ver como funciona e quanto o Google já tem preparado há anos de inteligência artificial em sua suíte de ferramentas. Então, muito se fala hoje da construção e preparação de IA, e o Google é pioneiro nisso há anos. Desde 2021 ele vem trazendo ali funcionalidades como as que eu vou demonstrar para vocês hoje, ok? Bem, aqui estão algumas informações sobre mim, né? Eu, como mencionei antes, eu sou analista de transformação sênior aqui da Gentrop, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, estou aqui trabalhando com capacitação e experiência do cliente há 2 anos, sou entusiasta das ferramentas Google Cloud, também é o mínimo que todo espera de nós ao falar sobre Google. Eu já tenho experiência de 10 anos trabalhando com aulas e preparação
de jovens e adultos ao mercado de trabalho e sou certificado pelo Google com a certificação de Google for Education. Bem, vou pedir para a Beatriz parar o compartilhamento de tela e vou começar a compartilhar a minha própria tela para que a gente entenda um pouco mais na prática como já vem sendo feitas essas construções de aplicações dentro do Google Workspace. Então, vou compartilhar minha tela com vocês agora e vamos aqui navegar sobre essa gama de ferramentas e possibilidades. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, e aqui eu quero que nós façamos essa desconstrução de pensamento, que é o processo de ter um arquivo em branco, né, uma ideia em branco, e ter o primeiro passo estruturado pela própria ferramenta. E aqui a gente vai trabalhar diretamente da ferramenta que eu mencionei antes, que é o Smart Canvas. Então, estou conectado a uma conta Google no meu navegador. Para criar um documento é simples, né? Colocamos aqui um docs.new. Ele vai iniciar aqui um documento em branco. Antes de eu tomar qualquer uma ação ou passo, a própria IA do Google Workspace já me dá possibilidades. Eu posso começar e criar um rascunho de e-mail, uma ata de reunião, e isso aqui é fundamental quando nós estamos executando aquele brainstorming, ou estamos em uma reunião que eu devo dar uma listagem de ações e dados, e até atribuições de tarefas para um colaborador. Eu não preciso ter que criar uma estrutura antes de uma reunião, eu posso criar durante. Posso compartilhar esse documento e ter um trabalho cocriacional referente a essa ferramenta. E aqui ele me traz 3 possibilidades. A primeira, ata de reunião. Segunda, rascunho de e-mail. E o arroba. O arroba nós podemos tanto digitar o arroba diretamente no documento, quanto selecionar a opção mais. E aqui nós temos o nosso tão querido e mencionado Smart Canvas. O Smart Canvas ele serve como uma solução hoje integrada às ferramentas Google para que eu tenha maior agilidade na construção de algo. Então, preciso criar aqui um resumo ou um rascunho para um novo evento na agenda. Eu seleciono ou digito rascunho de agenda. Ele vai me trazer aqui o título para essa agenda. Vamos pôr aqui como um treinamento. Quem serão os participantes? Novamente, podendo integrar aqui. Vamos colocar, por exemplo, Sérgio, a Ana, aqui conosco hoje. Serão alguns dos participantes desse evento. Se eu vou definir um horário específico para esse evento. E olha só como eu estou construindo um modelo que pode ser reutilizado com pouco tempo de acesso. Então, determina aqui a data que esse evento vai ocorrer. Então, vou pôr aqui como uma segunda-feira, às 12 horas. Ele vai ter a duração aqui de 1 hora, então vou pôr das 12 às 13. Dentro do mesmo... para colocar aqui em outubro, vamos colocar em dia 6 também, né? Para ser coerente. Caso eu venha enviar esse convite, ele me daria uma mensagem de erro. Caso eu queira inserir uma localidade, aqui tem uma das grandes vantagens em co-criar dentro de um arquivo do Google Workspace, que é com relação a ter integrado. Eu não estou trabalhando com uma única ferramenta. Repara que nós estamos dentro de um Google Documentos, trabalhando dentro de uma agenda, onde eu tenho vínculo direto a um Google Maps. Então, vamos definir que o local dessa reunião será a Gentrop. Tá? Aqui eu coloquei o contato, Gentrop. Então, e aqui ele me traz lugares, e eu já vinculo um mapa definindo aqui essas informações. Dentro da descrição, eu posso colocar os principais tópicos e informações que serão trabalhados dentro dessa agenda, dentro deste treinamento. Então, vamos colocar aqui uma breve descrição. Vou trazer aqui uma descrição padrão do que nós usamos. Vou deixar aqui dentro dessa agenda. Preciso inserir isso na agenda, definir esse padrão para outras possibilidades de reuniões futuras? Eu posso selecionar simplesmente aqui
e ele já vai me integrar todos os dados dos convidados na agenda de forma prática. Então, essa é uma das formas de construção que o Google Workspace nos oferece. Só que a gente também pensa nisso quando vamos trabalhar com planilhas. Paulo, hoje eu preciso vincular novos colaboradores em uma planilha que vai ser transformada em um aplicativo, ou até mesmo eu quero fazer algumas comparações de valores e dados dentro de uma planilha. E aqui nós temos duas soluções que são muito conhecidas e extremamente poderosas dentro do Google Workspace. A primeira, como nós já vimos, que é a menção com um arroba. Então, vou inserir aqui uma nova coluna, e nessa coluna eu preciso trazer aqui os dados de localização desse evento ou desse projeto que foi realizado. Posso simplesmente colocar o arroba e definir o local. Por exemplo, que eu vou trazer como São Paulo. Ele me trará local específico. Vamos pôr um local fixado, novamente. Vamos pegar a Gentrop. E ao digitar Gentrop, ele me trará novamente uma localidade, um local já vinculado com uma tag dentro de um documento. Mas vamos ir além. Como eu mencionei antes, quando eu digito arroba dentro do Google Workspace, ele permite que eu trabalhe com APIs. Principalmente quando a gente trata e visa comparativo de valores, isso para a área contábil acaba sendo muito importante. Nós também temos integração direta a outras tecnologias do Google Workspace, como um grande exemplo, o próprio Google Finance. Então, como vocês viram, a Beatriz aqui, ela tem um hábito muito rotineiro de sair do país e ir ali para os Estados Unidos. E ela precisa saber hoje quanto que está valendo $1 comparado ao real. Poxa, Paulo, eu vou ter que então pesquisar isso dentro do Google e fazer essa comparação, ou ter que fazer o cálculo manual na minha calculadora, ou fazer uma fórmula dentro do Google Planilhas? Não. Eu posso pedir para que a ferramenta traga essas informações e comparativos para mim, utilizando integrações com o próprio Google Planilhas. Então, hoje, quando eu coloco arroba e defino que eu vou comparar o United States Dollar, né, o USD, comparado ao real, que é o Brasil Real, BRL, e venho aqui em opções de finança, o próprio Google Planilhas vai me trazer uma tag com o comparativo e informações que são populadas em tempo real, certo? Sempre visando o fechamento de cada moeda, então sempre fechado às 23h58 de cada dia, e trazendo quanto a moeda caiu, qual foi o impacto final da moeda e quanto custa, comparando esses dois valores, podendo fazer isso com ações, outras moedas e múltiplas integrações. Paulo, você falou que tem ali um tempo de fechamento. Eu quero saber se existe também um delay quando eu quero fazer um comparativo com mais de uma moeda. Aqui tem uma outra vantagem. Quando a gente pensa em pesquisa, logo nós pensamos no Google. Mas e quando eu já estou dentro do Google? O Google já executa as pesquisas para mim. Dentro da minha tag, ele vai me trazer aqui informações com um link trazendo todos os dados e descrições de cada ação que eu possuo. Além do Smart Canvas, que como vocês puderam ver, que é uma ferramenta extremamente poderosa, que pode nos trazer vantagem em criação de diversas formas, nós também temos aqui as próprias integrações e ferramentas dentro de Google Planilhas que automatizam diversas ações. Ao selecionar o menu Ferramentas e vir na opção Explorar, ou apenas utilizando as teclas de atalho Ctrl, Alt, Shift e I, uma tecla de atalho bem simples, nós podemos definir a opção do Explorar. O Explorar é basicamente um processo de cocriação com a ferramenta onde o meu Google Planilhas entende as ações que eu quero e me dá resultados prontos para que eu tenha o primeiro passo já construído pela máquina. Então, eu preciso hoje de um gráfico que tenha as informações dos tipos de projeto e dos valores faturados de cada projeto em específico.
Ao selecionar esses dois campos, o próprio explorar já me traz informações de fórmulas que eu posso utilizar com base nessa seleção, formatações, tabela dinâmica e gráficos. Preciso fazer a inserção desse gráfico? Não preciso de uma demanda de conhecimento avançado. Eu determino os pontos que eu quero e solicito para que o próprio Google Workspace faça esse preenchimento ou faça essa construção dentro do meu documento, ok? Bem, e além disso, não para falarmos focado apenas em construção, e quando se trata de comunicação? Bem, quando nós falamos de comunicação, dentro tanto de Gmail quanto chat, ele tem aqui uma ajuda de respostas rápidas. Nós sabemos que hoje, conforme o trabalho híbrido e o sistema de trabalho online se popularizam, mais nosso dia é corrido. É comum você escutar essa frase em reuniões. Desculpa pelo atraso, é que eu estava em outra. Para quem tem uma agenda com múltiplas reuniões, principalmente em videoconferências, nós sabemos como que é você ter múltiplos trabalhos segmentados e uma rotina de trabalho extremamente dinâmica hoje. E visando isso, o Google Workspace ele trouxe um sistema de respostas rápidas, onde ao efetuar aqui uma conversa ou receber uma mensagem por e-mail ou por chat, ele me traz aqui possibilidades de respostas rápidas, onde a própria IA do Google Workspace reconhece os padrões de conversa e os seus padrões de respostas para trazer opções. Então, aqui, no caso, eu enviei uma mensagem para a conta de treinamentos que nós estamos visualizando agora, onde eu informo que nós temos algumas ativações a serem realizadas no painel. E a IA, entendendo aqui essa demanda, me traz 3 possibilidades. Quais? Ok ou ok, obrigado. Conforme mais eu utilizo esta funcionalidade, mais ela se adequa à minha forma de fala e de escrita, como se ela tivesse uma IA se preparando para cada vez tornar minhas respostas mais assertivas e dinâmicas. Então, seleciona aqui a possibilidade e efetua o envio. Caso venha aqui a ser recebida uma nova resposta, como ativação de usuários e conversão de planilhas, ele vai me trazer aqui novos resultados para cada nova mensagem, fazendo com que minha comunicação seja sempre mais dinâmica. Novamente, a ideia do Google Workspace é que você consiga trabalhar junto com a máquina, para que você consiga ser produtivo e, acima de tudo, que você tenha agilidade em seus processos, ok? Bem, existem diversas outras automações e funcionalidades dentro do Google Workspace, como o próprio AppSheet, que vocês verão em outras lives, e outras funcionalidades que serão abordadas aqui, como uma prévia e um spoiler, o do AI. Bem, agora eu vou deixar a voz para a Ana, e ela vai falar um pouco aqui sobre o Do It. Ana, o palco é todo seu. Obrigada, Paulo. Vou voltar para a nossa apresentação aqui. Então, bom. Então, vamos lá. Eu sou a Ana, para quem não me conhece ainda. Eu atuo hoje na Gentrop com pré-vendas e também com sucesso do cliente para os clientes de Google Workspace. Eu sou formada em administração e também sou engenheira e tenho certificação de gestão de mudanças pela ProSci. Já atuo há 5 anos com projetos Google,
aqui na Gentrop e sou apaixonada por novidades do Google Workspace, lidero novas iniciativas, então eu tenho liderado a iniciativa de teste do trial do Do It AI for Google Workspace para os nossos clientes. Então é por isso que eu voltei aqui hoje, tá, com vocês. E eu também sou facilitadora do I Am Remarkable, que é uma iniciativa de empoderamento para que todos celebrem as suas conquistas. Essa iniciativa, ela foi fundada por uma ex-googler de Londres, que também se chama Ana, e hoje ela está aí ao redor do mundo, e hoje nós também celebramos esse workshop para os nossos clientes. Então, fica o convite para vocês conhecerem também. Vamos para o tema de hoje. Bom, o Google é pioneiro em IA. Todo mundo está falando sobre IA, não tá? Mas o que isso realmente significa? Tá, que a IA, inteligência artificial, estamos todos no mesmo ponto. Mas o que a gente considera realmente, e olhando um pouco, né, para a visão do Google, desde 2015, o Google ele é pioneiro em lançar essa tecnologia no mercado. E muitas empresas, elas utilizam da IA do Google. Tá? Mas quando a gente olha nas grandes mudanças que aconteceram no mundo, claro que a gente pode falar de várias, mas olhando no contexto aqui da IA, a primeira que a gente pode falar é a internet. Depois é o uso do celular, então na palma das nossas mãos, toda a nossa forma de se comunicar, de trabalhar, nossa vida social, tudo mudou com o celular também, além da internet. E agora a grande aposta, agora o momento é a inteligência artificial, é a IA. E não vai ser diferente no mundo corporativo. Vamos mudar a forma de trabalhar com a inteligência artificial também. E nós estamos esperando o quê? Que a gente tenha um ganho de produtividade. Nós estamos esperando que a gente consiga economizar o nosso tempo, a gente trabalhar junto com a IA. E acho que tem um lançamento que é interessante a gente falar de 2023. Não sei se todos já utilizaram, eu espero que sim, se não aproveita para usar agora. Mas a ferramenta de IA conversacional do Google. Não é o chat alguma coisa não, a do Google se chama Bard, não é chat Google. Então, o Bard ele está disponível para utilizar, está disponível em mais de 40 idiomas, então vamos aproveitar para usar. Mas, quando a gente olha para o Google Workspace, é interessante a gente trazer que já existem lançamentos desde 2015 com a IA e que bilhões de usuários já usam. Então, hoje, as empresas que têm o Google Workspace como ferramenta de trabalho principal já usa desde 2015. E muitas vezes a gente não para pensar que a gente está usando inteligência artificial. Não é uma coisa nova. A novidade é que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas tudo que o Paulo mostrou, temos novidades ao longo dos anos. Mas tem muita coisa que a gente já usa que a gente não tem essa noção. Então, a gente trouxe numa linha do tempo alguns dos lançamentos de recursos com inteligência artificial que o Google lançou, inclusive sem cobrar nenhum investimento adicional dos clientes por isso. E vou mostrar na prática uma delas, por exemplo, que é o Smart Reply. Então, é a resposta inteligente. Então, sabe quando a gente escreve um e-mail, aí depois a gente recebe um outro e-mail, aí o Google sugere o que a gente pode responder? Aí é só selecionar aquela opção, né, que você prefere, e aí com isso você já consegue mandar o e-mail sem nem ter escrito aquela resposta. Então, isso a gente está usando a IA. Aqui que o Paulo mostrou, é bom a gente voltar nesse tema, porque é um dos últimos lançamentos que a gente teve e que o Google não para de atualizar e de lançar novidades, que é, por exemplo, com a IA a gente consegue estar fazendo rapidamente uma ata de reunião de uma reunião que está ali no nosso Google Agenda. Então, já pegar quem foram os convidados, os participantes, o dia, o horário, então já ajudar aqui
a ganhar tempo com isso. Mas a gente vai além. Estamos agora na nova era de inteligência artificial e Google Workspace. E é o Do It AI for Google Workspace. Estamos aqui, ó, já testando, mas também estamos confiantes, né, que estamos melhorando nossa produtividade, nós estamos conseguindo, ganhar tempo com isso, nós também mantemos os nossos dados seguros, porque a IA, ela não está se retroalimentando, ela não está aprendendo com as minhas respostas. Os dados, eles são da organização, então ele não está utilizando o que ele está aprendendo com a Ana, na empresa que a Ana trabalha na Gentrop, e está passando esse conhecimento novo para a sua empresa. Não, então eu não tenho esse risco de passar dados confidenciais meus para uma outra empresa. Então isso é super importante eu falar sobre a segurança antes de vocês começarem a testar. E aqui o que a gente consegue fazer? Bom, a gente está trabalhando em dueto, a gente vai falar muito sobre isso, sobre esse nome do AI. E o que ele ajuda? Ele ajuda a escrever. Então, eu estou num e-mail ou eu estou em um documento Google, ele está me ajudando a refinar um texto que eu já escrevi ou me ajudar a começar do zero. Sabe quando a gente está com aquela folha em branco e a gente precisa de algum empurrãozinho para começar a escrever sobre um tema, ou começar a escrever um e-mail? Como que eu vou pedir minhas férias para o meu chefe? Esse é um dos exemplos que a gente já viu o cliente falar. Como que eu vou pedir? Acabei de voltar de férias. Vou pedir para o Do It AI para ele me ajudar. E no documento, ele também ajuda a estar revisando gramática e ortografia. Então, é bem interessante. Quando eu olho... Pode falar, Paulo, fica à vontade. Não, e quando a gente olha essa visão de construção, nós temos aqui justamente a possibilidade de trabalhar com uma inteligência que vai nos dar apoio, não apenas na construção de algo do zero, e sim ela vai conseguir alinhar, ajustar e até mesmo deixar dinâmico informações dentro de um documento, dentro de um e-mail. Como a Ana mencionou, eu tenho uma ideia, então eu posso tirar essa ideia da minha cabeça, da forma que eu ache mais eficiente, e revalidar novamente, trazendo aquele conceito de cocriação com o Bard, ou com o Duet. Então, ele me traz aqui essa possibilidade. Eu não estou fazendo algo do zero, ou eu não tenho certeza de algo, ele vai estar aqui para trabalhar comigo. A produtividade e o conforto que você tem em construção de algo melhora exponencialmente. Ana? Desculpa, acabei. Obrigada, não, é excelente. E vocês viram que o Paulo se entregou, que ele usa o Bard também bastante. Então, além do It AI, ele também usa o Bard. Então, até Sim, sim. tá vendo? Até para a gente aproveitar, né, para falar mais um pouquinho sobre isso. O Bard, ele está disponível para o mundo consumidor. Ele está disponível, de forma gratuita, ele está disponível público ali. Então, se você tem uma conta Google, você consegue estar utilizando ele. O Do It AI for Google Workspace, ele é para clientes Google Workspace, então para empresas que fazem a contratação da ferramenta, tá? E aí nele que a gente está olhando para essa parte do Gmail, documentos, apresentações, planilhas e também para o Google Meet para videoconferência, tá? Foi até bom para eu situar aqui mais uma vez. Então, quando a gente está falando ali da cocriação, né, das apresentações, puxando um gancho que o Paulo trouxe, quando eu olho já para apresentações, eu também estou co-criando junto ali, só que eu estou falando de criação de imagens. Então, o que é interessante? A partir de comandos, o Do It AI, ele vai criar a imagem original para mim e que eu posso colocar elas nas minhas apresentações. Então, rapidamente, ela já coloca, a gente vai mostrar, estamos chegando lá.
a gente coloca as imagens lá, tá, nessa apresentação, mas você pode utilizar essas imagens para outros locais também. Você copia e coloca no documento, pode colocar na planilha, pode mandar no chat, tá, essas imagens criadas. Mas a criação, ela é pelo Apresentações Google. Quando eu olho para planilhas Google, eu estou falando muito mais do It me ajudar a me organizar. Então, ele cria tabelas como planos, cronogramas, orçamentos, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. E quando eu olho para o Google Meet, hoje a gente está conseguindo criar imagens de fundo, aqui. Essa não foi criada com o Duet, essa foi criada pelo nosso time, mas a gente vai mostrar algumas criadas pelo Duet também. E melhorar também a imagem. Então, o Google, na verdade, ele tem uma série de tecnologias voltadas para melhorar aqui a imagem, melhorar a qualidade da imagem aqui da videoconferência, mas quando a gente olha, também a IA está participando disso. Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Eu trouxe esse slide aqui para a gente pensar realmente como a mudança de comportamento nossa, da nossa forma de trabalhar. Então, eu vou falar até antes da gente ter a internet. Como, né, que funcionava? A gente precisava fazer uma pesquisa, a gente abria aqueles livros enormes, né? Aquele conteúdo específico que a gente precisava ter um livro específico que a gente ia na biblioteca. Com a internet, a gente passou a fazer pesquisa. Então, se você precisa fazer uma criação hoje, por exemplo, de um plano de comissionamento para um time de vendas, eu posso ir no google.com, fazer uma pesquisa. E é super importante que você tem que saber pesquisar, para você conseguir encontrar ali também as melhores respostas, melhores soluções para o seu desafio. E aí, com isso, eu consigo ter ali alguns exemplos que vão estar me direcionando para eu estar criando esse plano de comissionamento. Com o Do It, eu dou um comando, eu dou uma instrução para ele. Então, eu ali pedi para ele, me ajuda aqui a criar um plano de comissionamento, de compensação para o time comercial. E aí ele gerou para mim essa tabela. Então, na tabela, ele já trouxe posições. Eu pedi posições para ele? Não. Eu pedi, assim, o valor do salário? Também não. Ele já me deu ali uma sugestão. E comissionamento também. Ah, eu não gostei, eu quero mais detalhes. Eu posso pedir mais detalhes. Ah, eu quero menos, também posso pedir menos. E aqui entra no que a Ana está mencionando. A ideia de trazer um prompt ali serve para que eu possa pedir algo para que o Bard me dê a minha ideia inicial, mas eu possa refiná-la. Então, para que ele entenda e seja assertivo às demandas que eu trago. Então, eu quero salários entre um valor A e B. Ele vai entender e vai determinar esses padrões. Enquanto mais refinado é o comando que eu dou ao do it, mais refinado vai ser o resultado final que ele vai me entregar. Isso proporcionando informações cada vez mais complexas e direcionadas à realidade e funcionalidade que você deseja. Então, aquele primeiro passo que te encaminha para todo o resultado esperado e necessário para a construção ali das suas tabelas, documentos, entre outros. Ana? Olha, deixa que o Paulo deu para o próximo slide. Parece que ele sabia que era esse. Justamente sobre os prompts, sobre aqueles comandos que eu dou. Então, olha a diferença no lado esquerdo e do lado direito. Então, se eu dou um comando como está do lado esquerdo, eu estou falando ali, né? Eu quero que você faça um rascunho de e-mail convidando as pessoas para a festa de 25 anos da empresa, que vai ser no dia 27 de setembro de 2023. Ele vai fazer. O Do It AI, ele vai me entregar aqui. Quando eu olho para o lado direito, eu estou dando, eu quero o mesmo objetivo, que ele faça um e-mail, só que aqui eu já estou dizendo qual que é a companhia que está celebrando 25 anos. Eu estou dizendo que esse evento vai ser online, que ele vai começar às 3 horas da tarde, que vai ter um concerto ali, né? Que vai ter um show
do Paulo. Não coloquei sobrenome para vocês ficarem na dúvida se é o Paulo Orquiza ou se é o outro Paulo mais famoso. Será que tem mais famoso que o Paulo Orquiza? Não sei, no mundo Google acho que não tem, não. E aqui ele vai estar também me dando essas informações justamente com mais detalhes. Então, na hora que eu receber esse rascunho do e-mail que o Duet está fazendo para mim, ele vai vir com mais detalhes, mais informações, já vai vir com a data, já vai vir informando que vai ter um evento, que os convidados do time da Gentrop vão poder estar participando também, tá? E vamos olhar agora o Duet na prática mesmo. Então, nas ferramentas, nós trouxemos alguns exemplos e a gente vai mostrar para vocês. Bom, quando eu olho para o e-mail, então é o Help Me Write, então eu estou falando de me ajuda a escrever. Então, vocês estão vendo aqui com simples ações, a partir de um comando, eu estou pedindo aqui justamente para fazer um e-mail para mim, convidando, falando sobre o Duet AI, e aqui eu consigo pedir para ele melhorar. Eu quero que ele faça mais formal, eu quero que elabore, eu quero mais curto. Então, o Duet, ele vai trabalhando em dueto com você, você dá o comando, ele faz, você dá um comando de novo, ele ajusta. Então, isso que a gente tem aqui no Gmail. Também é interessante que no Gmail, sabe quando a gente tem ali umas 20 e-mails trocados, né, na mesma thread, e aí ele já ajuda a resumir o que aconteceu naqueles e-mails todos, né, para te ajudar ali a responder todos aqueles e-mails, principalmente quando a gente entra de férias e volta, né, então ele ajuda bastante. Quando eu olho para o Google Meet, lembra que eu falei que ele cria fundos personalizados? Então, a partir que a gente fez ali uma solicitação de eu quero, né, que coloque um fundo no Meet com janelas. Então, aí aqui ele foi criando. Aí, tá vendo? Tá vendo que tem sempre aquele símbolo, aquela varinha mágica, sempre algo mágico, assim? Aí a gente sempre sabe qual é o recurso. Então ele está criando aí um dos exemplos, né, foi mais de uma imagem, não gostei dessa, quero trocar, quero refinar, aí a gente consegue fazer. Quando eu olho para apresentações Google, então, lembra que eu comentei que também é sobre gerar imagens. São imagens originais, então lembrando mais uma vez, não é um banco de imagens que tem, ele faz uma busca e te entrega a imagem que já existia. Não, é uma criação de uma imagem. Então aqui a gente está aplicando essa imagem que a gente pediu para ser criada, que a gente deu a instrução, deu o comando, e ajustando nossa apresentação, olha, né, o fundo ali, o verde, eu vou trocar tudo ali agora para essa cor, por exemplo. Eu posso também pedir para estar refinando, adicionando qual que é o estilo que eu quero. Eu quero um estilo de fotografia, eu quero em forma de vetor, por exemplo, como a gente está solicitando um vector art. Na planilhas, que a gente falou muito sobre ajudar a organizar, então tá criando tabelas. Aqui a gente está olhando para toda a parte de quanto que custa para você fazer, né, uma gravação. Então, eu preciso pensar na parte de logística, no quê? Vocês vão ver, ó, que ali eu coloquei, eu quero que você coloque as categorias de viagem, custos de marketing também. Em momento nenhum, eu comentei exatamente o resultado. Ele que me trouxe, olha, então se você tem custos de viagem, você tem passagem, você tem hotel, você tem alimentação. Então isso que é fascinante, é que ele realmente te complementa, ele realmente coloca tudo que você tem para pensar sobre quando você olha numa categoria de viagem, de travel ali. Deixar mais uma vez para vocês verem o resultado. E viram, né, que são segundos. Em segundos que a gente dá o comando, a gente já tem um retorno. No documentos, Google, a gente também está falando de ajudar a escrever.
Então, aqui a gente pediu para para fazer um relatório de avaliação de performance, e olha todo esse conteúdo que ele trouxe, que era específico de uma campanha de marketing. E olha todo esse conteúdo que ele trouxe pra gente, e eu quero melhorar só esse texto. Eu quero trocar a forma, né, de falar, eu quero um tom mais formal. Então, ele troca só aquela parte, por exemplo. Então, quando a gente falou, ele cria do zero, mas ele também refina, ele também melhora, ele também ajusta, um texto. E agora a gente está mostrando na parte de gramática, que a gente comentou. Então, também, quando a gente olha para ortografia, para gramática, ele faz os ajustes, ali as sugestões para nós. Quando falamos de usar a inteligência artificial ao nosso favor, então imagina que nós podemos estar, impulsionando a inclusão e a acessibilidade com as tecnologias da IA. Neste caso, nós estamos aqui colocando um texto de descrição de uma imagem. E a IA nos ajudou, o Duet AI nos ajudou. Como, né? Eu fiz um texto, descrevendo essa imagem, e aí eu tô pedindo para a IA, para ele reescrever, para ele deixar mais curto esse texto. Porque a gente sabe a importância de você ser sucinto, quando eu faço uma descrição de imagem. Então, assim, os casos de uso que a gente mostrou aqui para vocês, a gente está olhando tanto para vários setores, quanto vários departamentos, quanto também a aplicações para estar ajudando ali em outros temas, como a gente mostrou, de inclusão e acessibilidade. Paulo, quer comentar alguma coisa? Tá muito quietinho? Não, aqui a gente vê o potencial que a ferramenta tem, e eu até vou reforçar a questão ali de acessibilidade. Eu acho que hoje o público PCD ele está cada vez mais incluso dentro da questão computacional, e ter ferramentas que visam e melhoram a ambientação para esses usuários é algo que deve ser mais mencionado e que nós vemos hoje em ação pelas IAs trazidas pelo Google. O Google ele tem ali diversas ferramentas voltadas para acessibilidade, e claro que o Duet não ficaria fora disso. Então, hoje, temos ali refinamento de mensagem, visar sempre produtividade, porque no final do dia é isso que nós queremos em tudo: mais produção, maior agilidade, maior facilidade. E incluir a maior quantidade de pessoas para isso. Desde aquela pessoa que não tem um conhecimento prévio sobre uma ferramenta e quer tirar o máximo dela, como nós vimos em planilhas, nós vimos em documentos, até na inclusão de pessoas que estão tirando o máximo e estão conseguindo ter seu trabalho e seu dia mais agilizados ao utilizar as ferramentas do Google Workspace e ao utilizar o Duet. Bem, sobre a questão de inclusão, como toda IA, o Duet ele é algo fluido, ele é algo expansivo, então ele vai sempre nos proporcionar para todas as áreas, como a Ana estava mencionando, do comercial ao varejo, do setor financeiro ao setor de capacitação. A ideia é que o Duet esteja aqui para fazer esse par conosco em cada um dos aspectos do nosso dia a dia. Bem, Ana, acho que essas algumas dos pontos que eu queria falar com vocês aqui hoje. Ana, Excelente. deixa a palavra para você novamente. Obrigada, Paulo. Sempre a gente se complementando. Muito bom. Muito bom trabalhar em dueto com o Paulo, não só com o Duet AI. Ele tá sorrindo, viu? Tá dando risada se vocês não estiverem vendo. Então é super importante a gente trazer, né, a mensagem aqui final do CEO do Google e da Alphabet,
é que há 7 anos o Google é uma empresa que prioriza a IA e agora está em um ponto de inflexão emocionante, porque tem a oportunidade de tornar a IA ainda mais útil para as pessoas, para as empresas, para comunidades e para todos. Então, além, né, de tornar a informação, né, disponível aí no mundo para todos, também hoje é excelente oportunidade para a gente estar levando a inteligência artificial, para estar ajudando realmente a transformar a vida das pessoas, a como trabalhar em dueto com a inteligência artificial, ela não substituindo os humanos, mas a gente trabalhar junto com a inteligência artificial para o nosso dia a dia, tanto no pessoal, na nossa vida privada, particular e principalmente no nosso trabalho. Vamos voltar agora com a Beatriz. Vamos finalizar então? Já? Quer que eu compartilhe a minha tela aqui? Mais fácil? Acho que você está como co-apresentadora, não tá? Bom, deixa eu Então ver. pode passar os slides aqui. Tô sim. Ih, é Bom, ao vivo, pessoal, gente. ao vivo é assim, ao vivo é assim. Bom, gente, muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Ana, muito obrigada a todos vocês que participaram, espero que tenha dado para ter aí um gostinho do que é o Do It. E, bom, antes de darmos tchau, a gente vai pedir um feedback aí para vocês de como foi a nossa live, o nosso conteúdo. Só escanear o QR Code, mas eu também vou deixar aqui no chat para vocês o link. Quem não conseguir acessar o QR Code, tá bom? É importante lembrar que nesse feedback seleciona que vocês participaram do Do It e dá o feedback do Do It, tá bom? Que lá estão todas as nossas lives. Vou deixar aí um tempinho para vocês conseguirem escanear e falar aí com a gente o que vocês acharam. Para lembrar a Ana e o Paulo, que estavam aqui hoje, a Beatriz também. Então, falem bem da gente, para a gente voltar mais vezes. Bom, e também queremos convidar vocês para as nossas próximas lives aqui também do Google Experience. Então, no dia 23 teremos sobre o AppSheet e no dia 30 sobre o Spaces, mesmo esquema, coloca o QR Code, também vou deixar o link aqui para vocês no chat. Quem não conseguir acessar o QR Code, se inscrevam e nos vemos lá. E também sigam a gente nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Instagram e canal YouTube, aqui que vocês estão. Sempre trazemos novidades, assuntos mais comentados da tecnologia. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos aí nas próximas lives e até a próxima. Obrigada, gente.